Olá, saudações, Valmir Fávaro Martins. Por que e para que gravar alguns vídeos, né? A gente tem vários motivos para executar uma tarefa dessa. Primeiro, a nossa sociedade tem necessidade. As pessoas têm necessidade de informação. Segunda necessidade, muita gente faz alguns vídeos de forma apenas a obter lucro. Errado? Não. Correto. Tudo bem. Outros fazem vídeos mostrando ostentação. Correto? Não. Errado. Outros fazem vídeo para fazer publicidade. Tudo bem. É possível. Aquilo é bom ou é ruim? Ninguém sabe. A necessidade que a gente tem como pessoa é de uma alimentação correta, né? De uma atividade física, de exercício físico, né? De relações humanas, né? Não tem como a gente viver sem relacionamentos com as pessoas. A gente precisa dessas impressões e nós ficamos muito atrelados hoje à imagem visual, que dentro da banda eletromagnética ela é algo como nada quase. Ela é um ínfimo pedaço da banda eletromagnética. Os outros estados de impressão que a gente tem são gigantescos, mas a gente não consegue perceber a falta de autoobservação, a falta de tempo para se sentir. E dentro desse aspecto também os emocionais, que são muito fortes na nossa vida e trazem grandes repercussões, também a gente deixa passando desapercebido, sem o tempo real de dedicação a eles. Aí nós vamos vivendo, vai traquejando, passando o tempo e nós vamos chegando a um local pouco agradável, muitas das vezes, conforme o tempo vai passando. Os estudos filosóficos antigos, as religiões e todas as vertentes aí, doutrinas de ensinamento, eles trazem algumas regras de convívio, algumas coisas que são necessárias, extremamente úteis para que a humanidade consiga encontrar um certo grau de equilíbrio interno e externo para a pessoa em si e para a comunidade em geral, né? E isso faz uma diferença gigantesca, né? Então, diante de toda desse dilema, né, desse entorno aí, as pessoas necessitam de mais atenção de si mesmas. As pessoas precisam de uma orientação com relação a uma alimentação mais adequada. Sim, essa é uma das bases do tripé. E a outra é que elas precisam de desenvolver uma melhor forma de manejo do seu emocional, se sentir mais. E claro, sentir o físico também, como que ele anda. Então, dentro desse tripé que nós vamos caminhar essa jornada nesses vídeos aí. Esses dias me convidaram para fazer um vídeo sobre a saúde masculina, Novembro Azul. E dentro disso eu falei que a primeira coisa que eles fazem para o homem é apontar o dedo, né? E essa é dos problemas de saúde que existe, talvez para o homem, na sexta causa de morte, né? E depois tem infarto, AVC, problemas variados aí, até chegar nessa aí. Antes dessa tem uma série de outros neoplasias que são piores. Mas que todas elas detêm uma possibilidade de ser desviada esse fluxo desses problemas que habitam aí, que a gente consegue desviar disso e focar na saúde, na qualidade de vida, né, de uma forma mais adequada. Mas para isso a gente tem que entender sobre a mente, a gente tem que entender sobre o emocional, tem que entender sobre o corpo físico, que eles necessitam de cuidado. A gente precisa de relacionar esses três com o meio ambiente,
e a forma como você se enxerga nesse meio ambiente. E, além disso, a gente vai conseguir, a partir desses 4, acessar o 5º, que é o seu eu de verdade. Não é aquele eu gosto disso, eu quero aquilo, eu faço o que eu posso, eu faço. Não. É um outro eu diferente, um observador, que ele está aí dentro de você, observando as suas condutas, suas ações, como você caminha nesse mundo, se vai para um local de forma adequada ou se está passando desapercebido. Então, para a gente entrar nesse contexto todo e aprofundar, a gente tem que entender que existem períodos nessa vida, né? Um período aí de criança, da adolescência, talvez ainda a adolescência é o período mais crítico, onde o eu começa a gritar e as pessoas começam a fazer coisas de formas mais intempestivas, mais difícil de controlar os hormônios que aparecem e afloram de uma forma tão agressiva nesse momento. E a gente precisa de ter esse controle, autocontrole. E a partir daí vem o período da juventude, início da vida adulta, lá com seus 21 anos de idade. E aí vem os relacionamentos, agora que a gente observa é um período grande de dedicação ao trabalho, ao estudo, e ainda continua até os 24, aí fica muito focado no trabalho e deixa às vezes a desejar esses outros corpos sutis que a gente tem dentro de nós, né? O emocional e o mental se torna algo meio que monótono e focado apenas em um objetivo. É ótimo, isso é bom. Não é ruim, mas traz repercussões. E é o que a gente tem que tocar. Porque o ser humano não é uma reta. Ele precisa de um período e ele faz um ajuste, e ele vai mais um período, ele faz um outro ajuste. Então a gente tem ciclos aí, segundo as medicinas tradicionais, a cada intervalo de 7 e 8 anos de idade, 7 para a mulher e 8 para o homem, que a gente precisa de fazer uma guinada, um ajuste de caminhada, de direção. E nesse ajuste de caminhada a gente tem que passar cada vez mais a olhar para nós e a nossa interação com o meio, que vai variando de acordo com o tempo. E esse meio, talvez um dos maiores problemas que nós temos é esse meio, pois esse meio ambiente ele se tornou muito agressivo. É uma floresta, uma selva de pedras, uma selva de informação eletromagnética, uma selva de pessoas, às vezes com as melhores das intenções, mas com resultados caóticos e catastróficos, que terminam nos influenciando e nos tirando de uma direção condizente com os nossos desejos de alma, com o nosso espírito de vida, né? Às vezes as pessoas ficam desanimadas, às vezes as pessoas ficam ociosas demais, ou às vezes muito entretenidas com coisas como isso aqui que está acontecendo à sua frente, que não traz muito benefício. Então foi um dos motivos que eu decidi gravar alguns vídeos, foi nesse sentido, de que tem tanta coisa obsoleta na rede que a gente tocar no ser, na essência dele, deixa de ser obsoleto e se torna alguma coisa palpável, real, verdadeira, e que o ser humano hoje, mais que tudo, necessita esse contato consigo mesmo. Então, para ter o contato consigo mesmo, a gente vai ter que doutrinar aí a parte mental, tá? A gente vai ter que entender, ver como que ela funciona e como que você vai conseguir estar desmistificando esse funcionamento. A gente vai ter que entender um pouco do emocional, a gente vai ter que entender um pouco do físico, e a gente vai ter que entender um pouco do meio ambiente. Nesse aspecto, o meio ambiente talvez seja o mais relevante, né? Que a gente está aí inserido nesse meio, então tem dentro desse meio uma das principais coisas que a gente mais traz para o nosso interior e que tem uma repercussão categórica é as alimentações. E as alimentações, elas sofreram muitas mudanças nos últimos 200 anos.
né? Foi uma sequência de mudança. As pessoas, as mães trabalhavam em casa, cuidavam dos seus filhos, faziam a comida. Hoje elas trabalham fora e a gente se compra a comida de locais, então é uma comida praticamente industrializada, os lanchinhos, as bolachinhas e tudo quanto é que a gente compra no mercado que vem nos pacotes são produtos industrializados que tem que ter, é obrigatório que se tenha uma quantidade gigante de conservantes e de estabilizantes e várias outras coisas ali que fazem com que esse alimento não seja tão benéfico, saudável. Então isso tem levado com que as pessoas venham sofrer de queda de rendimento, problemas de saúde, resfriados frequentes, insônia, meteorismo, gases demais na barriga, estufamento, artrite, artrose, pressão alta, intolerância à glicose, obesidade, hipertensão e por aí vai. Uma infinidade de doenças e patologias que vão fazer com que essa pessoa a médio e longo prazo vai adoecendo dia a dia, sem ter uma noção, uma percepção concreta do que é que está acontecendo com ele, porque ele está inserido no meio e ninguém falou para ele que esse meio não é a coisa mais saudável do mundo, né? Que o organismo dele foi treinado e foi ensinado a sobreviver num meio ambiente mais natural, mais rústico, durante milhares de anos, e agora né, essa informação genética se depara com um grande ajuste, onde se aporta uma quantidade extravagante de alguns tipos de nutriente e uma escassez de outros nutrientes que a gente tinha extrema necessidade, embora fossem em quantidades muito pequenas e que o corpo estivesse acostumado a extrair aqueles nutrientes, mesmo que em quantidade pequena, de um alimento bem mais simples, bem mais natural. E quando você coloca esses aditivos, pensando que talvez possam ser absorvidos, como é o caso do ácido fólico, como é o caso do ferro, que são adicionados nas farinhas em geral que estão nas prateleiras, fubá, farinha de trigo e todas, eles não são muito bem recebidos pelo nosso organismo de forma a ser absorvido e metabolizado, devido a questões genéticas, enfim, uma série de outros fatores. Então, nós vamos diminuindo assim lentamente, progressivamente o rendimento, né, desse nosso corpo. E essa queda de rendimento vai impactar nós no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, espera-se que as pessoas aí, quando cheguem aos 30, 35 anos, que está no seu auge de funcionamento corporal, físico e mental, de repente ele já não está tão ativo assim, né? Devido a essas questões ambientais, esse relacionamento com um alimento que não é da melhor estirpe. Uma das possibilidades. A outra das possibilidades são as megalópolis, né? Muito tempo em trânsito de um lado para outro, pouco tempo para você fazer uma atividade física adequada. Essas megalópolis aí, com a queima de combustível fóssil, como a gente vê, existe uma formação de micropartículas no ar que também são extremamente tóxicas e lesivas para o organismo, que isso vão sendo acumulado ao longo dos anos e essa pessoa passa a aumentar muito mais os problemas respiratórios e até mesmo o quadro de DPOC, enfisema pulmonar, né? E isso é catastrófico, mas as pessoas que vivem no campo têm menos esse estilo de agressão tóxica do gênero humano, que o gênero humano tem provocado na sociedade. E por aí vai seguindo o tempo. E conforme o tempo vai passando na vida do ser humano, ele vai sentindo, ele tem necessidade de algumas coisas mais que outras. Por quê? Num momento tenro, no início da fase adulta, você tem seu organismo, em teoria, em funcionamento pleno. Não é 100% das pessoas, mas existe essa teoria, né, que o seu estômago, que os seus órgãos, suas glândulas estejam em funcionamento pleno, né? Mas a gente já observa hoje pessoas do sexo masculino e feminino já nessa fase inicial com uma obesidade muito ruim, né, prejudicial, que atrapalha o funcionamento dele como um todo, tanto a parte hormonal, desenvolvimento físico, desenvolvimento mental. É catastrófico o que a gente tem visto e criado nessa sociedade nesses últimos anos. Então, corrigir um pouco a postura, né? A sequência disso é ver que
esse alentecimento no funcionamento do nosso organismo, que se inicia em teoria com os 35 anos de idade, porém alguns mais antes, outros mais tarde, e vai implicando em uma diminuição de função no corpo. A outra coisa que eu acho de extrema relevância dizer, que vai impactar justamente o nosso sistema gastrodigestório, é que o nosso estômago, né, é um órgão que tem inervação do sistema parasimpático, sobretudo, que é o que estimula ele a funcionar, a digerir melhor os alimentos. E, normalmente, o que a gente presencia e vislumbra na nossa sociedade atual é que nós vivemos sobre uma pressão simpática muito elevada, dependência de dopamina, que é um dos neurotransmissores do sistema nervoso neurovegetativo simpático, que estimula, dá aquela sensação de prazer. Então, hoje é normal vermos as pessoas extremamente ligadas a esse aparelho, né? Um vídeo de trás do outro, reels, shorts e um monte de coisa que tende a te fazer cada vez mais querer informação, um prazer, um estímulo visual ou auditivo que vá promover esse prazer e uma liberação de dopamina. E acontece que a produção de dopamina, ela não é uma coisa infinita. A gente depende de outros nutrientes e fatores que vão acelerar, melhorar essa produção nossa de dopamina, coisa que hoje em dia a nossa dieta, nossa alimentação é extremamente carente desses nutrientes que estimulam essa formação desse neurotransmissor tão essencial. Então, quando a gente liga um excesso de desgaste, porque quando você utiliza essa dopamina, você logo em seguida você vai degradá-la e ela vai ser levada para a urina. Tá? Aqui uma parcela dela pode ser reintroduzida nas vesículas neuronais de acúmulo desse neurotransmissor, porém não é a maior parte. A maior parte significativa vai ser urinada e você vai tender a cada vez mais querer, desejar um estímulo para ter essa liberação, porque ela é prazerosa. Então, a nossa sociedade como um todo, ela vem trabalhando esse estímulo de maneira errada, tá? O sistema utiliza esse neurotransmissor que cria dependência, né? É igual você utilizar um entorpecente qualquer, um enteógeno qualquer, vai gerar uma dependência. Com qual frequência você vai poder ter acesso ou entrar em contato com essa substância? Vai depender de como que você está, qual que é o equilíbrio que você se encontra, né? Mas normalmente o que a gente tem que fazer é usar isso para o trabalho e muito pouco para o entretenimento. E é nesse foco, nesse objetivo que eu estou falando. Então, quando você vê um vídeo desse, como eu estou aqui te postando, isso aí é um vídeo de trabalho, certo? Porque é um estudo, é uma transferência de informação que traz relevância para a sua vida, faz a diferença. Você não precisa nem ver o vídeo, só de você escutar esse podcast que já virou, você vai ter benefícios infinitos na sua saúde, né? Que você vai se ligar e entender que vai gerar uma observação sobre o seu ser, sobre a sua forma de vivenciar esse meio ambiente, que são as impressões que nós temos e que nós trazemos desse meio que nos cerca. Então, nesse aspecto é que você precisa de estar esse contato, nesse entendimento. E onde é que vai ser o elo de ligação, então, para que você consiga ter mais saúde e qualidade de vida? Nessa questão do vigiar, usar o seu cérebro, a sua mente, a sua rotina e construir uma rotina de vida forte, tanto mental, né, quanto física, alimentar. Essa aqui é o pulo do gato que vai fazer a diferença. E para que isso? Porque dessa forma você vai estar mais apto a sobreviver e talvez você consiga viver mais tempo e de melhor
forma, a melhor qualidade nossa vida que tão curta é. Se a gente fosse parar o tempo necessário para poder prestar atenção e ficar nesse introspecção sobre tudo que acontece conosco, a gente precisaria de muito mais tempo com ócio produtivo de autoobservação do que se tem hoje, né? Então esse é o principal foco aí de observação que eu tenho que reforçar com vocês aí hoje nesse vídeo aí que já está nos 20 minutos. Então, a busca de uma alimentação mais adequada, mais saudável, né? Eu gosto muito desse elo de ligação entre a saúde dos antigos e o que eles comiam e o que a ciência traz, né? E a gente vê que a gente tem acesso a esse tipo de alimento quando a gente vai buscar nos empórios de produtos naturais, nas feiras, né? Você vai ter ali semente, grãos, vai ter raízes, tubérculos, vai ter bastante coisa que não foi processada de forma agressiva pela indústria, que é ali que mora o problema, que além de fazer um refino muito agressivo, vai trazer alguns aditivos químicos. Então, o mais natural possível. Uma das leis que a gente segue e que eu recomendo vocês a utilizarem é que os alimentos eles precisam de estar sendo produzidos a uma distância de 50 quilômetros da onde que você reside. Essa é a melhor forma. Tá que hoje a gente tem mais facilidade de transporte, talvez a gente consiga levar isso para um diâmetro um pouco maior, mas vamos ficar com essa regra que foi descrita lá no início do século por um grande estudioso da medicina. Então você tem aí o seu corpo que vai sofrendo uma redução de funcionamento devido muitas das vezes à redução de produção de energia, né? Por escolha errada de metabolismo, de combustível metabólico, e isso vai impactando você a médio e longo prazo. Por que eu falo a médio e longo prazo? Em alguns motivos, algumas pessoas hoje acreditam que a humanidade vai estar rompendo a barreira dos 100 anos muito facilmente. E a gente já tem vivenciado isso, presenciado isso no dia a dia, dentro do meu trabalho, né? Eu, como médico, como cardiologista, como médico que gosta de fazer clínica e medicina integrativa, que mescla aí várias áreas do conhecimento médico tradicionais e atuais, a gente tem visto isso no dia a dia, muitas pessoas longevas. E isso traz um benefício para a gente, em saber que a gente consegue viver de forma melhor com mais tempo. Só que nós precisamos de alguns ajustes. Nesse é o aspecto que a gente tem que gerar de observação na nossa vida, porque provavelmente iremos viver muito tempo, mais do que as gerações passadas, se nós propiciarmos essa qualidade de vida extra que o mundo atual pode nos oferecer. Acesso a alimentos de mais qualidade. A riqueza foi crescente nesse nosso mundo, então propiciou que a gente tivesse mais tempo de prática de atividade física, né? A gente tem acesso hoje às informações de qualidade através da internet, dentro de casa. Então é uma mágica esse nosso período de tempo em que vivemos agora. Basta que nós sabermos utilizar ele de forma adequada. Cenas para o próximo capítulo. Saudações!